Olá, meus irmãos! Vamos dar continuidade na nossa leitura, na nossa meditação diária da Palavra do Senhor. Nós vamos aqui chegar na parte final de Gênesis. Nós já estamos aqui no capítulo de número 49, com o tema Jacó abençoa os seus filhos. Nós paramos mais especificamente no versículo de 6. Aí nós vamos dar continuidade na nossa leitura. Vamos lá para mais uma leitura, mais uma meditação diária da Palavra do Senhor, que diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as minhas primícias, meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas não será o mais excelente, pois subiste ao leito de seu pai, subiste à minha cama e a desonraste. Simeão e Levi, seus irmãos e as suas espadas são instrumento de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com as águas, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, pois o seu furor mataram homens e a sua teima aleijaram tesouros. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os seus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subiste da presa, filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os seus povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho e os seus dentes mais brancos do que o leite. Zebulon habitará no litoral e servirá o porto dos navios, e o seu termo estenderá até Sidom. E Acá é o jumento forte, deitado entre dois fardos, viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga, sujeitou-se ao trabalho e serviu. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à videira que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavalo. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por fim. De Assel o seu pão será abundante, ele providenciará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, os flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. O pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do céu em cima, com bênçãos do abismo, fertilidade, e as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de seu pai até o cume dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é o lobo que despreza, e à tarde repartirá. É o que lhe falou seu pai quando o abençoou. E cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu estou para ser reunido ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu.
na caverna que está no campo de Maquipela, fronteiro de Mare, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou de Efron, o Eteu, com aquele campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo da caverna que está nele fora comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó dar essas instruções aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Capítulo de número 50. A lamentação por Jacó. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalassem o seu pai, e assim os médicos embalaram a Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim o cumprindo os dias daqueles que se embalassem. Daqueles que embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passando os dias de seu choro, José disse à casa de Faraó: Se achei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu moro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora peço-te que suba para que sepulte meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: Sobre a sepultura de teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades da terra do Egito, como também toda a família de José e os seus irmãos e a família de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém os seus pequeninos e os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto os carros como os cavaleiros. O cortejo foi enorme. Chegando eles à eira de Atade, que está perto ao Jordão, levantaram ali um grande e forte pranto. Assim José levantou seu pai um grande pranto por 7 dias. Vendo os moradores da terra que os cananeus o luto da ira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está perto do Jordão. Fez-lhe os seus filhos, assim como lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mare, que Abraão comprara com o campo de Efron o Eteu, como propriedade de sepultura. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, e ele, os seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar o seu pai. Versículo de número 15. José animou os seus irmãos. Vendo os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de sua morte. Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, transgressa o pecado. Porque te fizeram mal, agora, pois, rogamos-te que perdoas as transgressões dos teus servos, do Deus de seu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostrando-se diante dele, disseram: Somos teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intestaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. E assim consolou eles e falou ao coração. A morte de José. Versículo de número 22. José habitou no Egito, ele e a família de seu pai. Ele viveu 110 anos e viveu